Boa tarde, bem-vindo ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje continuaremos a leitura do livro Português e Linguagens, volume 7, de William Cereja, Teresa Cocar. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo, não esqueça de subscrever. Se gostar também, compartilhe esse vídeo. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se for comprar pela internet, utilize o link da descrição, Shopee e Amazon.com. Vamos continuar a leitura, praticar o português e se dar bem nos concursos e nas provas. O poema é composto por dísticos, ou seja, por estrofes de 2 versos. O que todos os dísticos têm em comum quanto ao sujeito das orações constituídas pelos versos? Do sujeito das orações constituídas pelos versos, qual é o eu lírico? Quem é o interlocutor dele? Observe essas ações do eu lírico do seu interlocutor. Eu namoro à noite, você apaga a lua. Eu rego o jipe, você parte o galho. Como é a relação entre as ações de um com o outro, de continuidade, de complementariedade ou de oposição? O que essa relação sugere sobre o relacionamento sobre o eu lírico e seu interlocutor? Associe o título do poema ao relacionamento entre o eu lírico e seu interlocutor. Leia as orações que constituem os 2 primeiros versos do poema. Eu namoro à noite, você apaga a lua. Nas 2 orações, os termos estão na mesma sequência, sujeito mais verbo mais complemento. Que outras orações do poema apresentam essa mesma estrutura? Nessas orações, o verbo é transitivo ou é intransitivo? Na oração, você dorme na rua. O verbo é acompanhado de uma locução adverbial na rua. Em que outras orações, o verbo é seguido de advérbio ou locução adverbial? Nessas orações, os verbos são transitivos ou intransitivos. Observe que a ação indicada pelos verbos recai sempre sobre um objeto direto, que representa coisas, por exemplo, namorar à noite, apagar a lua, regar o IP, partir o galho, etc. Nunca sobre pessoas. O que esses aspectos sugerem sobre o relacionamento eu lírico e o seu interlocutor? Transitividade verbal na construção do texto. Leia essas trovas de Margarida Ottoni. Se quiser conquistar, deixe o modo imperativo e conjuga o verbo amar, com jeitinho indicativo. Amar, verbo transitivo, que nos altera a razão, faz do sujeito um cativo, do objeto o rei da oração. Cantigas do entardecer, trovas, Rio de Janeiro. Cativo, escravo, preso, encarcerado. Trova é o mesmo que quadra, ou seja, é o poeminha formado por 4 versos, de que tratam as trovas lidas. Na primeira trova, brincando com os modos verbais, o poetisa dá um conselho sobre como conquistar, deixar o modo imperativo e amar com jeitinho indicativo. Interprete. O que seria conjugar o verbo amar de um jeito imperativo e de jeito indicativo? O verbo conquistar pode ser empregado como transitivo direto e como intransitivo. Qual é a preparação desse verbo no contexto? Considerando o sentido desse verbo no contexto, explique a razão dessa predicação verbal. Na segunda trova, brincando com as funções sintáticas de termos, orações e poetisas, faz uma reflexão sobre o amor. Na oração Paulo ama Júlia, qual é o sujeito e qual é o objeto? Interprete. Por que, de acordo com o ponto de vista de poetisa, o sujeito do amor se torna cativo da pessoa amada? Por que a pessoa amada, o objeto do amor, se torna o rei da oração? Observe essa construção. Amar. Amar faz o sujeito um cativo. A palavra amar normalmente é verbo. No contexto, entretanto, desempenha uma função sintática incomum para os versos. Qual é essa função? Qual a predicação faz nessa oração? Quais são os complementos desse verbo? Semântica e discurso. Leia o anúncio ao lado para responder as questões de 1 a 5. Observe o enunciado em destaque do anúncio. É a partir da água que a vida toma forma. Leia o enunciado com e sem expressão é que depois conclua. Essa expressão é indivisível, indispensável ao enunciado. Que papel ela tem no enunciado?
A partir da água que a vida toma forma. Além de cuidar das águas que impulsionam suas turbinas e o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, a maior geradora de energia elétrica limpa e renovável do planeta beneficia mais de 1 milhão de pessoas. Programa Cultivando Água Doce. São centenas de ações e parcerias que incentivam um novo modo de ser, viver, produzir e consumir a bacia do Paraná. Cuidar do meio ambiente e dos recursos naturais faz parte da nossa essência e é também a nossa melhor forma de gerar um mundo sustentável. 22 de março, Dia Mundial da Água. A expressão é que não desempenha função sintática, logo, quantos verbos e quantas orações há no enunciado em destaque do anúncio? Como se classifica o verbo desse enunciado quanto à predicação? No contexto, o verbo tomar adquire duplo sentido. Quais são os sentidos? Observe a parte visual do anúncio. Qual é a imagem que se destaca? Que ideia dessa imagem sugere? Na parte de baixo do anúncio, aparecem duas bandeiras, a do Paraguai e do Brasil. Qual é a razão da presença dessas duas bandeiras no anúncio? E o texto? Se não houver uma mudança dos padrões de consumo e produção, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender a nossa necessidade de água, energia e alimentos. Qual é o sentido do verbo atender no texto? Qual é a sua transitividade? Indica o sentido da predicação do verbo atender nesses enunciados. Hoje o médico não atenderá mais nenhum paciente. O governo finalmente atendeu às reivindicações dos trabalhadores. Bombeiros atenderam imediatamente as vítimas do incêndio. De olho na escrita. A ou A. Eu, há 20 anos atrás. Eu daqui a 20 anos. Hugo, a personagem da tira, faz referência ao tempo. Que expressão ele usa para se referir ao tempo passado? B. Que elementos do contexto do primeiro quadrinho confirmam que Hugo se refere ao tempo passado? Que expressão ele emprega para se referir ao tempo futuro? Que elementos do contexto do terceiro quadrinho confirmam que Hugo se refere ao tempo passado, ao tempo futuro? Conclua, em relação aos tempos passados e futuro, quando empregamos o verbo haver e quando empregamos a preposição a. Na expressão há 20 anos, o verbo haver pode ser substituído pelo verbo fazer, com a substituição